eu quero trazer uma reflexão que está lá em Filipenses 2, de 1 a 18. Mas antes de nós irmos para esse texto de Filipenses 2, eu queria voltar um pouquinho em Filipenses 1. Então, essa carta que o apóstolo Paulo escreve de Filipenses, ele foi escrito no ano 60, 61 depois de Cristo. O apóstolo Paulo estava preso, então ele vê uma igreja em Filipe que ele tinha caminhado com ele, já tinha deixado várias orientações, só que essa igreja, ela começa a ter algumas distrações. Sabe quando você caminha pela vida, está indo tudo muito bem, e começa a aparecer algumas distrações que vêm trabalhar com o seu ego, que vêm trabalhar com aquilo que está dentro do teu coração, que está te levando a tomar algumas decisões que lá na frente pode ter um grande prejuízo. Certo? Então, na nossa vida é assim. Nós temos uma linha, nós caminhamos dentro de um propósito, mas se eu não estou constantemente retroalimentando o meu coração, com aquilo que traz edificação para a minha vida, para aquilo que gera alinhamento. Se eu não estou buscando intimidade com o Espírito Santo, que é quem habita em mim, a partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, daí sim eu posso começar a desviar do meu propósito e lá na frente ter resultados desagradáveis. Então, ali no capítulo 1, 14 e 15, o apóstolo Paulo ele descreve ali. Ele diz o seguinte: a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ele está dizendo algo bom. A igreja de Filipe está evangelizando, está pregando o evangelho. Só que no versículo 15, ele traz uma realidade que gera preocupação. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja, ou rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. O que o apóstolo Paulo está destacando aqui? Algo chamado orgulho espiritual. Algo chamado orgulho espiritual, a falta de humildade nos faz muitas vezes olhar de cima como se nós fôssemos melhores. Sabe aquelas pessoas que acham que ninguém que não é crente consegue fazer um bom trabalho? Certo? Tem muitas pessoas que procuram médicos crentes, isso é bom. Mas se você tivesse um médico crente, que profissionalmente é meia boca, e um médico descrente que fosse, né, quem você escolheria? Porque às vezes nós caímos nessa armadilha, né? Aconteceu lá em casa algo muito engraçado. Eu estava com uma verruga aqui no meu dedo aqui, e não melhorava, e eu fui numa médica, e aí ela foi lá, colocou uns negócios lá, deu uns negócios para passar, e nada, isso aqui estava. A Angélica falou assim: vamos lá na doutora fulana. Só que eu não gostava muito de lá, porque é muito místico o negócio, assim, tem uns negócios meio doidos lá. Tem desde Buda até os negócios lá do esoterismo, né? Falei, tá bom, vamos lá. Ela foi lá, colocou um fogo aqui, não sei o quê, uma gilete. 2 vezes que eu fui, resolveu o problema definitivamente. Falei assim, né, o que eu estava buscando? Alguém que não tivesse toda essa carga esotérica, mas ela estava ali sendo um profissional. Nós precisamos entender que, às vezes, o orgulho espiritual nos leva a tomar decisões que podem impactar a nossa família, a nossa vida, a nossa empresa. Lá em Provérbios 6,18, diz lá, o orgulho que vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojo com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O que o apóstolo Paulo ele descreve nesse texto de Filipenses 1, ele está dizendo sobre o orgulho espiritual que muitas vezes ele leva a ter uma falta de unidade, uma falta de comunhão, porque alguns líderes podem se perder com o orgulho espiritual, por falta de humildade. Algumas famílias podem se perder por falta de humildade, pelo orgulho exacerbado. Certo? Algumas empresas podem quebrar por causa do orgulho, por falta de humildade de ouvir pessoas. Mas aqui Provérbios fala que feliz é aquele que confia no Senhor. E confiar no Senhor é caminhar com a convicção de que eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus e Ele vai me honrar. Certo? O orgulho é o início da queda. E hoje eu quero falar sobre humildade. Eu quero falar sobre o orgulho que tem destruído muitas pessoas. 1 Pedro 5,6 diz lá que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E Ele nos desafia
humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte no tempo devido. Se nós continuarmos no versículo 7, ele fala, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele vai falar sobre orgulho, sobre ansiedade, no versículo 8, ele diz o seguinte, mas vigie e ore, porque o diabo é inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. O orgulho que gerou a queda de Satanás, o orgulho que tem gerado quebras de compromisso no casamento, o orgulho que tem gerado quebras de empresas, o orgulho que tem gerado quebras financeiras na família, o orgulho, a falta de humildade, que tem gerado destruição em muitas áreas da nossa sociedade. Eu quero desafiar você a olhar hoje para dentro do teu coração. E o tema da mensagem de hoje é humildade, sinais da identidade em Cristo. Olhando o livro do pastor Marcos, ali no dia 6 da semana 3, ele tem um título que fala assim, humildade como virtude motora da unidade. E é isso, a humildade e a unidade caminham juntos. Como é que você tem desenvolvido seu relacionamento com Cristo e com as pessoas ao seu redor? Lá em Mateus 11, diz lá, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Como é que você tem desenvolvido seu relacionamento com Cristo, com as pessoas ao seu redor? Foi essa a pergunta que eu fiz. Porque quando nós nos relacionamos com Cristo, Cristo diz, venham a mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhe darei descanso para a sua alma. Porque eu sou manso e humilde de coração. Quando nós pensamos em orgulho e humildade, muitas pessoas têm uma visão distorcida do que é humildade. Sabe, humildade não é uma afeição aparente, né? Não é você chegar com um gatinho de botas, né? Tentei fazer às 9 horas, não consegui não vou conseguir também. Sabe aquela carinha do gatinho de botas? Muitas pessoas fazem isso. Humildade não é isso, não é afeição, não é aquilo que você transmite no teu exterior. Humildade não é alguém que tem muito dinheiro, que anda com a calça rasgada, camisa velha, chinelo de dedo, com um preguinho embaixo da havaiana. Não é isso, não. Certo? Humildade não puxa, eu fui naquela casa tão humilde. Não é isso, não. Quando nós olhamos para Jesus, ele fala, eu sou manso e humilde de coração. Humildade tem a ver com o que está aqui do lado de dentro, porque o que está aqui dentro que vai ser refletido no lado de fora. Então, esse texto, ele precisa entender que a verdadeira humildade é reconhecer a minha própria fragilidade. Jesus afirma que quando entregamos as nossas provações a Ele, que é manso e humilde, nós experimentamos descanso da alma. Então, humildade é você olhar para o teu coração e ver as inclinações dele. E por isso que eu quero caminhar nessa manhã, agora sim, em Filipenses 2, te desafiando a olhar para dentro do teu coração. Porque aquilo que você tem refletido do lado de fora é uma consequência daquilo que você tem alimentado do lado de dentro. Para você viver a verdadeira humildade, você tem que estar conectado com o Espírito Santo, conectado com o Senhor e viver as virtudes do fruto do Espírito. Porque você não tem como viver humildade se você não tiver um amor. Um amor para as pessoas que estão ao seu redor. Se você não tiver a intencionalidade da paz. Se você não tiver paciência, a humildade requer paciência. Se você não tiver amabilidade, bondade, fidelidade. Se você não tiver mansidão. Se você não tiver domínio próprio. Sabe, porque quando eu entendo que o que eu vivo do lado de dentro vai refletir do lado de fora, eu consigo compartilhar sinais de humildade, que na verdade nada mais é do que reproduzir o modelo de Jesus na minha vida. Você tem dado evidência da presença de Cristo na sua vida? E nós vamos caminhar, eu quero caminhar aqui, trazendo alguns ensinamentos que eu tiro desse texto do apóstolo Paulo, aqui em Filipenses 2, e o primeiro deles, humildade, ela é essencial para vivermos unidade. Veja ali no capítulo 2, o texto vai dizer assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superior a si mesmo. Cada um cuide
não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Queridos, a humildade é essencial para que possamos viver a unidade. Certo? Porque o que é a unidade? A unidade é entendermos que temos diferenças, mas essas diferenças, elas são usadas para que juntos possamos complementar um ao outro e sermos mais fortes. Você já percebeu que você não casa com alguém igual a você? De repente você tem alguém super estruturado e casa com uma pessoa desestruturada. De repente você tem uma pessoa que ela é sanguínea e tal, aí você vai tratar, de repente vai casar com alguém melancólico, fleumático. E tem características e perfis diferentes, porque tanto as características que a pessoa traz para o casamento, como as experiências que ela teve até o casamento. Mas só que eu posso usar essas diferenças para gerar uma grande batalha e grande guerra, e por isso que muitos casamentos, eles acabam sendo conduzidos numa grande batalha de ego, porque eu estou tentando provar que eu estou certo e você está errado, a todo momento, e eu não tenho humildade no meu coração. E isso gera falta de unidade, certo? Porque quando eu decido caminhar na autossuficiência, não entendendo as minhas fragilidades, eu estou gerando divisão, eu estou espalhando. Então, quando nós entendemos a unidade, 1 Coríntios 12 diz lá, assim como o corpo é uma unidade, embora tendo muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E é muito interessante porque assim, semelhante a Cristo, nós temos que viver a unidade na igreja. Nós temos que viver a unidade no nosso casamento, na nossa família, nós temos que viver a unidade lá no trabalho. Porque a unidade é uma consequência de um coração humilde que caminha com um coração ensinável. No capítulo 2 de Filipenses, ele começa com o texto, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação. Certo? O estar em Cristo deve nos motivar a viver em humildade, certo? A unidade que vivemos do lado de dentro, do lado de fora, é reflexo da nossa obediência que vivemos do lado de dentro. Então, a unidade no seu casamento, a unidade na sua família, tudo isso tem que refletir aquilo que está aqui dentro. Tiago 4,1 diz lá, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Queridos, com muita facilidade, porque nós conhecemos a Jesus, nós começamos a olhar as pessoas, a nossa família, de cima para baixo, cheio de orgulho no nosso coração. E isso gera desunião, isso gera divisão. Eu lembro uma experiência que eu tive com meu pai, eu cheio de orgulho no meu coração, orgulho espiritual. Porque meu pai ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E eu, de alguma forma, me achava melhor do que ele. E, de repente, eu chego para o meu pai e eu tento repreendê-lo em algo. Que eu tinha a minha visão que ele estava errado. Naquele momento, o meu pai, ele baixa a cabeça. E depois ele conversa comigo. Só que o Espírito Santo já veio na hora. E trouxe uma realidade. Eu estava desonrando meu pai. Por causa do orgulho espiritual. E eu chamei ele, pedi perdão a ele. E eu pedi a Deus que me capacitasse. Que o Espírito Santo nunca mais me ajudasse a não desonrar mais os meus pais. Quando nós entendemos isso, ser humilde não é você não errar, mas ter um coração ensinável para pedir perdão, para restaurar, gerando unidade. Qual foi a última vez que você pediu perdão para os seus filhos? Não, eu sou pai, eu não erro. O que gera muitos adolescentes rebeldes é quando eles têm a realidade que os pais não são super-heróis que foram pintados durante a caminhada na sua paternidade. Os filhos precisam ver as nossas fragilidades. E não tem nenhum problema você pedir perdão para o filho, muito pelo contrário. Você está transbordando honra, integridade. Porque nós somos humanos e somos falhos. E o orgulho, ele vem dessa natureza pecaminosa. E se nós não estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus e para obedecer, nós vamos começar a transbordar uma arrogância. E a arrogância
E a falta de humildade é o início da queda. Queridos, se nós entendemos claramente aquilo que Deus espera de nós, para vivermos unidade, para vivermos humildade, nós precisamos buscar ser semelhante a Cristo. Porque o maior exemplo de humildade foi Cristo. E quando nós olhamos na continuidade do texto, ali no versículo 5 ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, para ter essa humildade, que é um sinal da identidade em Cristo, entender o que é humildade e viver essa identidade em Cristo vai refletir num compromisso inegociável com o nosso propósito. Nós vemos Jesus como exemplo de humildade, mas ele se humilhou para quê? Para que pudesse cumprir o verdadeiro propósito da vinda dele. Por que Jesus foi enviado aqui? Quando nós olhamos para a história, a separação entre Deus e o homem é a partir do pecado. E o pecado, ele entra no mundo por causa do orgulho. E para reconstituir, restaurar as consequências eternas do orgulho, do pecado que entrou no mundo e que gerou a morte eterna, Jesus, ele se humilha. Ele se autolimita e vem como homem, e ele passa por nós, sem pecado. E ele é entregue naquele madeiro, ele é condenado, mas ele vence a morte e ele ressuscita, para deixar muito claro que o propósito dele estava sendo cumprido, mas mais do que o propósito ser cumprido, para deixar o exemplo que nós não podemos negociar o nosso propósito. Você tem caminhado vivendo essa identidade em Cristo? Você tem deixado Cristo dominar suas decisões, a sua mente, o seu coração? Porque ou você tem negociado o seu propósito, o meu propósito vai até onde eu achar que deve. Quando nós entendemos que a identidade em Cristo reflete um compromisso inegociável com o nosso propósito, eu tenho que parar de olhar para a minha condição financeira, para a minha aparência, para as decisões que eu tomei e que eu geraram consequências hoje. Mas eu preciso viver a paixão no meu coração, daquilo que Jesus me chamou, do propósito que Ele colocou dentro do meu coração. Sabe que 1 Coríntios 11, 1, o apóstolo Paulo diz lá: torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando nós vamos ler em Filipenses 2, 5, diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Ou seja, tem o desafio de sermos imitadores de Paulo como de Cristo, e seja a atitude de vocês de Jesus a mesma de Cristo. Está dizendo tudo sobre a identidade de Cristo. Quando nós encontramos a verdadeira identidade, que muitas vezes é distorcida pelas circunstâncias da vida, nós conseguimos realinhar o nosso propósito. Não sei quem estava na quinta-feira no nosso culto, tivemos um testemunho muito especial da Elô. E ontem eu falei com ela, e ela me autorizou a compartilhar aqui também, e logo, logo estará o testemunho dela disponibilizado no nosso YouTube. A Elô, ela vem e compartilhou algo muito especial. Uma jovem de 29 anos. Está na nossa igreja há 10 meses. Ela teve a identidade distorcida. Ela teve uma distorção na sua identidade a partir do momento que ela caiu nas lábias de Satanás, e ela na autossuficiência ou no orgulho. E ela compartilha algo muito difícil que ela passou. Envolvimento com álcool, envolvimento com a imoralidade sexual, mas especialmente a entrega dela por anos à prática da homossexualidade. E como alguém que foi homossexual e que não encontrava o preenchimento daquele vazio no coração dela, na alma dela.
Daí veio a depressão, veio pensamentos suicidas e veio tantas coisas. Mas existiam os pais, existiam os avós, que estavam de joelho no chão, orando, para que ela encontrasse a verdadeira identidade, que de alguma forma tinha sido distorcida pelas experiências da vida. E foi muito especial porque o testemunho dela, eu encontrei Jesus. Jesus restaurou a minha verdadeira identidade. Queridos, é tão especial esse testemunho porque ele traz algo que é uma realidade muito forte, ainda mais nessa sociedade, que tem glamorizado a imperfeição que o mundo tem criado a partir daquilo que Deus criou perfeito. Deus criou o homem e a mulher perfeitos. O pecado entrou no mundo e veio a imperfeição. E o mundo usa todas as brechas para levar as pessoas a questionarem a minha verdadeira identidade. Deus criou família como plano de Deus, uma família linda, especial. Aí vem o mundo e fala assim, olha, vamos glamorizar o divórcio. Olha só que bonitinho, se divorciaram, estão juntos lá cantando. E estão ali glamorizando o divórcio como se fosse algo normal. Queridos, aquilo que é normal para o mundo não é o que deve ser feito. Não é um reflexo daquilo que nós devemos viver a nossa verdadeira identidade. Então, quando você entende que o teu principal propósito é ser semelhante a Cristo. E quando eu falo em semelhante a Cristo, eu estou dizendo o que também? Que Cristo, além de nos dar o exemplo de várias áreas, ele foi um exemplo também de alguém que se humilhou e foi servo. Quando nós olhamos lá em Mateus 20, 26, 28, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho de um homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Você veio para servir a sua família, você veio para servir na igreja, você veio para servir as pessoas, porque quando eu olhando do lado de dentro, o meu coração, a humildade do meu coração, eu me coloco à disposição para ser bênção na vida das pessoas. Quem mais cresce sou eu. Queridos, é impressionante. Invista na vida de pessoas. Use a sua identidade em Cristo para desenvolver o propósito do seu chamado. E você vai ver a transformação na sua vida. Porque você vai ser um canal de bênção cada vez maior quando você se dispõe a servir. E para fechar, eu vejo que a identidade em Cristo ela gera maturidade. No versículo 12 ele diz assim, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Põe em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Colocar em ação a minha salvação. Você tem colocado em ação a tua salvação? Porque sermos salvos, ele nos liberta das consequências eternas do pecado. Isso é fantástico. Mas só que eu tenho uma caminhada aqui até minha promoção para a glória. E nessa caminhada eu preciso deixar Deus ir transformando a minha vida. Deus ir transformando o meu caráter. Deus transformando a minha essência. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho maturidade. Mais eu consigo olhar para as circunstâncias da vida e reagir de uma forma sábia. Mas só que para que eu possa crescer em maturidade, eu preciso buscar intimidade. Porque eu posso ir lá, 1 Coríntios, João 16, 8, ele fala que Jesus enviou o Espírito Santo, sim, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Lá em 1 Coríntios fala que nós somos templo do Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo. Efésios 1,13 fala que nós somos selados com o Espírito Santo, beleza, e o Espírito Santo está em mim. Só que a palavra também vai dizer que o Espírito Santo nos guia. E quando nós deixamos Ele nos guiar, nós precisamos ter intimidade para ouvir a voz dEle. Porque quando eu não entendo que a minha humildade e a minha submissão à vontade do Pai, ela me capacita a estar mais sensível nos meus ouvidos espirituais, eu vou viver com orgulho, e o orgulho vai fechar, ou vai impedir, ou vai deixar mais distante a minha sensibilidade para ouvir. Imagine a Angélica ligando para mim, e ela fala:
oi. Eu falo, oi, quem está falando? Angélica. Que Angélica? Angélica, sua esposa. Ah, é assim. Agora, quando ela fala, oi, pode ligar de qualquer número. Eu já digo, fala, meu amor. Por quê? Porque ela fala e eu, a minha intimidade, já identifico. Tem muitas pessoas que, por falta de intimidade, não têm experimentado maturidade. E por falta de maturidade, têm vivido uma vida inconsequente. Cheio de orgulho espiritual. Achando que tudo sabe, ao invés de se entregar para viver debaixo da graça, da misericórdia e da direção de Deus. Entendendo que eu ser humilde e buscar cada dia mais ser semelhante a Cristo, me desafia a viver um novo de Deus. Porque a maturidade, 1 Coríntios 11, diz lá, quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permaneçam agora as três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Eu preciso entender que a humildade é do lado de dentro. E eu me prostro diante do Senhor, pedindo que o Senhor me dê um coração humilde. Porque a minha humildade de coração vai refletir decisões do lado de fora, que vai gerar unidade. E quando eu vivo a unidade, eu estou vivendo de acordo com a identidade em Cristo. E aí, viver de acordo com a identidade em Cristo é viver alinhado no meu propósito. E quando eu estou vivendo alinhado com o meu propósito, eu estou crescendo em conhecimento e maturidade. E essa maturidade gera transformação. Você tem vivido intimidade com o Senhor, com humildade com o Senhor, uma entrega plena com o Senhor. Nós precisamos nos conhecer e reconhecer as nossas fragilidades. Quero finalizar com um testemunho pessoal. Logo no início da minha caminhada ministerial, eu vim para chamado pelo Senhor, e eu tenho uma história na minha caminhada, e eu tenho muita dificuldade com orgulho. Eu fui muito orgulhoso, e sou ainda. Mas sabe, teve um episódio que transformou a minha percepção. Teve uma situação onde aconteceu algo, e que estava em desacordo daquilo que eu achava que seria o correto. Era a minha percepção. Não era o fato em si, mas era a minha percepção daquela realidade. Eu lembro que eu cheguei na sala do pastor Márcio Tunala, chorando, e falando o quanto era injusto aquilo que tinha acontecido. E da forma como eu falava, eu estava desonrando líderes que investiram na minha vida, pessoas que investiram muito na minha caminhada. E naquele momento, de repente eu me vi numa situação que eu estava envergonhado. Porque o orgulho me levou a tomar uma decisão equivocada. Eu saí daquela sala, eu pedi perdão a Deus e aí eu reconheci, eu sou orgulhoso. E eu preciso trabalhar isso para o resto da minha vida. Assim como eu fui envolvido com a imoralidade lá atrás, é algo que eu preciso trabalhar para o resto da minha vida. O fato de eu já estar há décadas livres da imoralidade não me faz melhor do que ninguém. Porque a partir do momento que eu entender isso como algo que vem da minha capacidade, é o início da queda. O orgulho precede a queda. Queridos, como nós precisamos reconhecer o nosso estado e as nossas fragilidades, para deixar Deus encharcar em nós da presença dEle e nos ajudar a vencer as consequências do orgulho espiritual, as consequências da nossa natureza pecaminosa. Com humildade, buscando uma identidade em Cristo, nós vamos continuar avançando e vencendo em santidade.
Porque nós estamos num processo. Nós somos salvos com a redenção, estamos sendo salvos com a santificação. E seremos salvos com a glorificação. Nesse estágio que nós estamos, precisamos buscar santidade. E não tem como buscar santidade sem humildade. Sem reconhecer a minha natureza e a minha fragilidade. Você pode fechar seus olhos? Não sei como Deus falou ao teu coração. Mas esse texto, no apóstolo Paulo, em Filipenses 2, ele traz uma realidade que compara e traz um reflexo da unidade. A unidade que é vivida a partir de uma humildade. Quando você é humilde, você agrega pessoas. Quando você é orgulhoso, você afasta pessoas. Como é que você tem vivido? Olhando na sua igreja. Olhando aqui na nossa igreja, onde você tem caminhado ministerialmente, será que você tem olhado com um olhar de cima para baixo, com orgulho, porque você fez isso ou fez aquilo? Porque você jejuou, porque você orou, porque você leu a Bíblia tantas vezes? Quero te dizer que Deus não está interessado na sua performance. Deus está interessado no teu coração. Será que você precisa olhar para a sua identidade em Cristo e ver se tem refletido genuinamente o seu propósito? Você tem vivido o seu propósito, aquilo que Deus te chamou? Será que você tem caminhado buscando intimidade que gera maturidade na sua vida? Eu quero aqui trazer um desafio para você. O primeiro passo que nós precisamos entender é quando nós carecemos de uma entrega plena da nossa vida ao Senhor. Se você está aqui hoje, você nunca entregou a sua vida a Jesus. Esse é o primeiro passo. Para que você viva essa humildade que vai gerar unidade, que vai mudar os seus relacionamentos com a sua igreja, no seu trabalho, na sua família. O início de tudo é nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, a Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Por isso que lá em João 12 fala que aqueles que creram, que receberam Deus o direito de ser chamados filhos de Deus. Você já é filho de Deus ou você é uma criatura criada por Deus? Eu queria trazer aqui para você esse desafio, para que você tome uma decisão ao lado de Jesus, que você se coloque numa condição de rendição. Se você está aqui hoje, você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, queria que você fizesse uma oração onde você está dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou pecadora. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero entregar meu coração ao Senhor. Toma minha vida em tuas mãos. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Chega de caminhar na minha autossuficiência. Eu quero caminhar, ser dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Eu entrego minha vida ao Senhor em nome de Jesus. Pode permanecer de cabeça baixa. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Alguém aqui fez essa oração? Alguém aqui nessa manhã? Graças a Deus. Graças a Deus. Quem mais? Tem mais alguém aqui? Alguém mais? Aqui à minha esquerda, no meio. Alguém mais está fazendo essa oração? Fez essa oração entregando a vida ao Senhor? Aqui, no lado esquerdo. Alguém mais? Aqui no lado direito. Glória a Deus. Pode baixar. Graças a Deus. Quem mais está entregando a vida hoje ao Senhor? De repente você está aqui, você precisa reconciliar. Você está distante do Senhor. Está distante. Tá. Vamos ficar de pé. Eu queria que nós pudéssemos cantar esse cântico. De repente você está aqui hoje. Você entregou a sua vida ao Senhor. Eu queria que você viesse aqui à frente, para que possamos orar com você. Certo? Você vai vir aqui à frente, nós vamos orar. Você que já conhece a Jesus e que Deus falou algo no teu coração, esteja com o coração rendido também ao Senhor. De repente você precisa mudar algo dentro do teu coração. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Vem, Senhor, minha vida. Deus está falando no teu coração, chega aqui à frente. Pode vir.
Pode vir, eu quero orar com você. Como oferta viva em teu altar, pra te adorar. Foi que eu nasci, cumpre em mim o teu querer. Faz o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Feche seus olhos. Queria que você estivesse orando no teu coração. Você que aceitou a Jesus, depois não deixe de conversar conosco, ou ali no espaço do visitante, ou vem aqui falar comigo. Eu quero ajudá-lo nesse processo de caminhar com Cristo. Nós precisamos entender o quanto nós somos frágeis, e quanto nós precisamos uns dos outros para caminharmos juntos. Você que está tomando uma decisão hoje de trabalhar algo no teu coração, saia daqui hoje com essa convicção de que Deus quer realinhar o seu propósito. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor por essa manhã, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações, como o Senhor tem ministrado as nossas vidas. Nós queremos caminhar em unidade, nós queremos caminhar debaixo da direção do Senhor, nós queremos caminhar de uma forma humilde, mas não somente no nosso exterior, mas com um coração rendido ao Senhor. Nos dê a visão e sensibilidade para ouvir a sua voz, para realmente, de repente, mudar uma opinião pré-formada de algo que temos convicção de que está certo, porque foi aquilo que nós decidimos, mas que possamos olhar com sensibilidade as mudanças que o Senhor tem refletido ao nosso redor. Nos ajude a caminhar debaixo da direção do Senhor em todo momento. Nós louvamos e agradecemos pela sua fidelidade, pelo seu amor e pela sua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.